Olá a todos, belezinha? Como ficou prometido, eu vou iniciar aqui uma lista de exercícios, né, para a gente tirar dúvida de algum exercício que algum aluno possa ficar enroscado, né? A gente vai fazer aqui um pouquinho de exercício para vocês verificarem. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, que foram passados para mim, e a gente tem aqui algumas associações de resistências. Se você reparar aí, a gente tem resistências em série, em paralelo e em circuitos mistos, tá? Então vamos lá, vamos dar uma observada nelas primeiro, para a gente conseguir identificar uma de cada vez e a partir dessa identificação começar daí a fazer os exercícios. Vamos lá. Primeiro sistema que a gente tem aqui, tá? A gente tem um ponto de alimentação em A, um outro ponto de alimentação em B, tá? A partir do ponto a resistência 1 está conectada, é uma resistência de 0,1 K de ohms, tá? Saindo da resistência 1, tem a resistência 2, é uma resistência de 100 ohms, e saindo da resistência 2, nós vamos para a resistência 3 com 1K, tá? De 1K ohm de resistência, tá? Saindo da resistência 3, nós vamos para o ponto B de ligação. Olhando dessa forma, nós conseguimos observar, nós conseguimos verificar que essa é uma sequência de ligação em série. Joia. A partir dessa ideia de sequência em série, nós vamos tomar algumas precauções para fazer o cálculo de forma correta. Primeiro, eu preciso saber qual que é a alimentação desse ponto A e B aqui. E para isso a gente vai estipular um determinado valor, tá? Vamos colocar que essa alimentação aqui, tá? A tensão entre o ponto A e o ponto B é igual a 50 volts. Vamos colocar aqui que a tensão entre o ponto A e B é igual a 50 volts. Joia? Se essa tensão de 50 volts ela está passando, né, através desses pontos, a gente vai gerar uma corrente que vai passar por todas essas resistências, sendo que será a única corrente nesse circuito. Então, como esse circuito é em série, a gente já tem que lembrar que existe apenas uma corrente passando por ele. Então, a corrente total vai ser a corrente que passa ao longo de todas as resistências aqui. Para a gente conseguir chegar nesse valor de resistência, no valor de corrente total, a gente vai precisar falar sobre a resistência total desse circuito, que vai ser essa resistência associada com essa, associada com essa. De que forma essas três resistências estão associadas? Elas estão associadas em série. Portanto, para a gente conseguir fazer o cálculo, a gente vai ter que somar cada uma delas. Somar a resistência 1 com a resistência 2 com a resistência 3. Tá? De forma direta. Tá? Então, a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Dada essa situação, como a gente vai entender isso? Esse aqui está no valor de quilo-ohms, esse está em ohms e esse aqui também está em quilo-ohms. Eu preciso deixar todos alinhados, deixar todos com o mesmo padrão. Tá? 0,1 quilo, 0,1 mil ohms, né? Um quilo é 1000 ohms, então isso equivale a
100 ohms. Essa aqui também já está em 100 ohms. E essa equivale a 1 kΩ, tá? Então, 1000 ohms. Então, são esses os valores de resistência que a gente tem que somar para encontrar o valor da resistência equivalente. Então, aqui, a resistência equivalente vai ser igual ao valor de 100 mais 100 mais 1000. Tá? Com a resistência equivalente, eu vou conseguir chegar no valor do cálculo da corrente, porque eu vou conseguir fazer o cálculo da tensão. Tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Tá? Então, aqui, ó, com o valor da resistência equivalente, 100 mais 100 mais 1000, costuma ser 1200 ohms. Tá? Então, aqui a gente chegou, nós determinamos o valor de tensão que está alimentando o circuito e nós calculamos o valor da resistência equivalente. Tá? A partir, então, dessa resistência equivalente, nós vamos conseguir encontrar o valor da corrente do circuito. Vamos relembrar como que é isso? Vamos relembrar lá que U é igual a R vezes o I. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Dado isso, dado essa fórmula para nós, que a tensão é uma relação entre a resistência e a corrente que a gente tem em um determinado circuito, vamos então encontrar qual é a corrente que está passando por esse circuito, já que nós temos o valor da tensão e nós temos o valor da resistência equivalente aqui. Tá? Então, dentro desse cálculo aqui, nós temos que a tensão equivale a 50, a nossa resistência equivale a 1200, tá? E o valor da corrente nós precisamos encontrar. Como que a gente vai conseguir encontrar esse valor de corrente? A gente precisa isolar esse I aqui. Então, a gente vai passar esse 1200 que está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, seria 50 dividido por 1200, igual a I. Tá? Então, a gente vai ter que o valor da corrente total desse circuito é igual a 50 dividido por 1200. Quanto é 50 dividido por 1200? Puxa, de cabeça eu não sei fazer, então a gente pega uma calculadora. Vou pegar a calculadora aqui do meu Windows e fazer esse cálculo. 50 dividido por 1200, a gente chega no valor de 0,042 amperes. 0,042 amperes. Tá? Essa é a corrente que vai passar por todo esse circuito. É o mesmo valor de corrente que vai passar por todo esse circuito. E o que a gente faz agora? Bom, agora a gente pode ampliar o nosso cálculo para saber quanto de tensão cada um dos resistores está, vamos colocar assim, consumindo, está gastando de energia e qual é a potência dissipada por cada um dos resistores. Tá? Então, a gente pode tomar aí cada um desses cálculos. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que a corrente total do meu circuito é a mesma corrente que passa por todos os resistores. Então, utilizando esse valor aqui, ó, ou melhor, esse cálculo aqui, ó, U é igual a R vezes I, eu consigo multiplicar a resistência 1 pela corrente, multiplicar a resistência 2 pela corrente e multiplicar a resistência 3 pela corrente, e aí eu vou saber qual que é o valor de tensão que eu tenho aí para cada um dos resistores. E daí, fazendo o cálculo de tensão, o cálculo de potência,
que é a potência igual a tensão vezes a corrente, eu vou conseguir verificar o valor de cada potência, a potência dissipada de cada resistor. Tá? Então, vamos verificar aqui a tensão que esse primeiro resistor vai consumir, que ele vai absorver do sistema. Vamos colocar dessa forma. Então, a tensão, tá, no resistor 1 vai ser igual a resistor 1 vezes a corrente total do circuito aqui. Tá? O resistor 1 tem 100 ohms. E a gente tem de tensão de corrente do circuito 0,042. Tá? A gente vai ter que esse resistor, aqui esse primeiro resistor, 100 multiplicado por 0,042, a gente tem uma tensão no primeiro resistor igual a 4,2 volts. Então, se eu tivesse colocado num circuito onde a tensão total do circuito é de 50 volts, tá? E eu precisasse fazer uma redução de 4,2 volts, né? Eu precisava alimentar, por exemplo, uma parte do circuito com 45,8 volts. Eu colocaria uma resistência em série com esse circuito, que eu já teria uma pequena redução de 4,2 volts. Isso se repete no primeiro e no segundo porque o valor é o mesmo de tensão, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo resistor, eles consomem a mesma quantidade. Então, o IR2 equivale também a 4,2 volts. A resistência é igual nos dois e é a mesma corrente que passa por todo o circuito. Tá? Então, a gente tem, com esses dois resistores, 8,4 volts sendo utilizado, sendo gasto, sendo dissipado ali. A tensão no resistor 3, ela vai ser diferente. Tá? Nós vamos ter aqui o resistor 3 vezes a corrente total do nosso circuito, tá? E vai ser 1000 vezes 0,042. Tá? 1000 vezes 0,042, a tensão no resistor 3 passa a ser de 42 volts. Tá? 42 volts. Essa é o quanto esse resistor aqui está consumindo, quanto ele está absorvendo ali, vamos colocar, de tensão, de energia. É o quanto precisa de energia para conseguir passar por essa resistência, já que ela é a maior resistência do meu circuito. Tá? Então, como a gente tem 3 resistores em série, cada um vai consumir uma parte da tensão total que eu tenho no circuito. Se a gente tem aqui que a tensão entre A e B é de 50 volts, se a gente fizer a somatória de todas essas tensões que eu tenho aqui, eu vou ter o valor de 4,2 mais 4,2, 8,4, mais 42, 50,4 volts. Ô, professor, mas se eu tenho 50 volts aqui na parte de cima, como é que eu consigo, somando a tensão de cada um dos resistores, o valor de 50,4? Na hora que chegou nas resistências, aumentou a tensão? Não. Esse valor aqui foi um valor arredondado. Se você pegar e fizer esse cálculo aqui de 50 dividido por 1.200, você vai chegar no valor de 0,04166666 e vira uma dízima periódica. Tá? Então, para a gente aproximar de forma correta o valor aqui, isso aqui seria 4,16666, 4,1666 e aqui 41,6666, que quando você somar vai dar um valor bem aproximado de 50 volts. Tá? Então, aqui a gente conseguiu fazer
a verificação de qual é a equivalência total das resistências do meu circuito, somei todas elas, tá? Consegui verificar qual que é a tensão, desculpa, a corrente total que está passando pelo meu circuito, tá? E eu consegui fazer o cálculo de cada um dos pontos de tensão que estão sendo utilizados em cada resistência. Agora vamos fazer o cálculo de cada potência que cada um desses resistores estão utilizando. Eu vou precisar de uma folha à parte só para fazer os cálculos, né? Estou vendo aqui que essa folha aqui não vai ser o suficiente para a gente calcular. Tá? Mas não tem problema, depois a gente pega aí mais material para a gente trabalhar. Eu estou percebendo também que aqui na folha está ficando um pouco claro, eu estou tentando marcar um pouco mais forte com lápis, mas eu já passo a fazer com a caneta aqui, a gente já resolve também esse outro problema. Vamos lá. Para a gente fazer o cálculo da potência. Então, vamos relembrar lá o valor da potência, a fórmula da potência. A potência, ela é equivalente a tensão vezes a corrente. Por que isso? Porque, de acordo com a tensão que eu vou aplicar num circuito e pela resistência que ele tem, eu consigo uma corrente. Quando a gente tem essa relação entre tensão e corrente no circuito, eu tenho uma capacidade máxima de trabalho, que é a potência que o meu circuito tem. Tá? Isso, então, está relacionado com a resistência que eu tenho no circuito. Então, provavelmente a gente vai ter aí uma relação direta, provavelmente não, desculpa. A gente vai ter uma relação direta entre a resistência, tá, os valores diferentes de resistência, e o valor de potência possível para cada um desses circuitos. Vamos lá. Se a gente tem a tensão dissipada em cada um dos resistores, eu consigo calcular, a partir da corrente do circuito, qual que é a potência de cada um deles. Então, a potência no resistor 1. A potência no resistor 1. Quanto que vai ser a potência no resistor 1? Vai ser a tensão utilizada pelo resistor 1 vezes a corrente total do meu circuito. Tá? E isso tudo porque nós estamos fazendo o cálculo de circuitos em série, que é esse primeiro aqui. Tá? Esse primeiro aqui. Tá? Nos outros, a gente não vai poder utilizar a corrente total. A gente vai utilizar a tensão total. A gente vai ter que analisar cada um dos casos aí. Tá? Mas vamos continuar aqui nesse cálculo aqui que a gente está fazendo. A potência no resistor 1 vai ser igual. A tensão no resistor 1 é igual a 4,2. 4,2 vezes a corrente total do circuito, que é 0,042. Tá? Quanto que vai dar isso? Eu não sei de cabeça, vamos lá pegar a calculadora. Vamos pegar aqui o valor de 4,2 vezes 0,042. 0,1764. Então, a potência no resistor 1 vai ser igual a 0,17, vamos colocar 1,18. Tá? 1,18 watts. A gente está trabalhando com potência, então vamos falar em watts. 0,18 watts. Tá? A potência no resistor 1 é igual à potência no resistor 2. A resistência, a tensão dissipada nos dois é a mesma. Então, o 2 também tem 0,18 watts. A potência no resistor 3 vai ser igual à tensão no resistor 3 vezes a corrente total do meu circuito. Tá? A tensão do resistor 3 é igual a 42 vezes a corrente do circuito, que é 0,042. Tá? Vamos fazer aqui, de novo, a utilização da calculadora. 42 vezes 0,042
42 vai ser igual a potência no resistor 3 igual a 1,76 watts. Tá? Então, o valor de potência para cada um dos resistores está sendo desenvolvido aqui através desse cálculo. Tá? O primeiro, a potência do primeiro resistor, 0,18 watts, do segundo, 0,18 watts, e do terceiro, 1,76 watts. Então, aqui a gente também está fazendo o arredondamento. Tá? O correto aqui seria 0,176. Como eu arredondei, o outro aqui ficou 0,18. E aqui eu tenho 1,76 de potência no terceiro resistor. Tá? Mas quanto seria a potência total dissipada pelo circuito? A potência total dissipada pelo circuito é igual à tensão total do circuito vezes a corrente total do meu circuito. Tá? Então, potência total é igual à tensão total vezes a corrente total do meu circuito. A potência total vai ser igual à tensão total, que é de 50 volts, vezes a corrente total, que é de 0,042. 0,042. Vamos fazer o cálculo aqui na calculadora, para que a gente não tenha nenhum erro. 50 vezes 0,042 é igual a 2,1 watts. E se a gente fizer aqui a verificação, 0,18 mais 0,18 mais 1,76 vai dar um valor aproximado de 2,1 watts. Então, aqui, ó, 0,18 mais 0,18 mais 1,76. Vamos pegar a calculadora. 0,18 mais 0,18 mais 1,76 equivale a 2,12. Então, a gente está com um valor bem aproximado com relação aqui aos valores de potência, tá, calculados, com relação à potência total que eu tenho no circuito. Cada resistor vai ter o seu consumo de energia, tá? Cada resistor vai gastar um pouco da tensão total que foi aplicada no circuito, tá? E a gente tem aí vários cálculos, várias análises que a gente pode fazer através desse circuito. Já? Então, esse foi o primeiro cálculo. Circuito resistivo, um circuito resistivo em série, tá? Com 3 resistências, tá? Cada um com um valor diferente. A gente recebeu o valor das resistências já pronto e a gente daí calculou o valor da tensão do circuito. Tá joia? Beleza? Então, vamos parar esse exercício por aqui. Eu vou organizar de novo as coisas. Daqui a pouco eu retorno.